Livro de Neemias, capítulo 8. E diz assim a palavra do Senhor: E chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E leu no livro, diante da praça que estava à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e o povo todo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maacéias. E à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Rassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs de pé. O texto continua dizendo: Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jeshua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maacéias, Quelita, Azarias, Josabade, Ramã, Pelaías, e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que nada têm preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque esse dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. No dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, e isto para atentarem nas palavras da lei. Vamos orar. Ó Deus, esse evento que nós acabamos de ler na palavra, certamente está registrado aqui porque o Senhor queria que entendêssemos a forma com que o Senhor trata o seu povo, sempre trazendo-os de volta à sua intimidade através da sua palavra, movendo o coração e a mente do seu povo para entender e para sentir as tuas verdades, para se alegrar nela, para ser transformado por ela. E nós te imploramos que desta forma o Senhor faça também na nossa vida. Que o Senhor Deus, ó Pai, dê-nos um momento de comunhão contigo através da sua palavra, e que possa o Senhor tirar de nós perfeito louvor. Em nome de Jesus. Amém. Nós temos um evento de homens acontecendo nesse momento, termina agora na hora do almoço, homens da nossa igreja e alguns outros homens que estão ali. Na verdade, 107 homens estão nesse evento. E o grande propósito desses homens foi estudar a palavra de Deus, adorarem ao Senhor,
aprenderem um pouco mais sobre o tema oração, mas também eles tiveram a oportunidade, estão tendo a oportunidade de conviverem uns com os outros e desenvolver a amizade cristã, que é tão frutífera. Semana passada nós tivemos na nossa igreja um acampamento de adolescentes, o número era bem maior do que esse, e eles fizeram coisas semelhantes, só semelhantes. O que teve de igual foi a leitura da palavra, a oração, a comunhão uns com os outros. Os adolescentes fazem algumas outras coisas que a gente sabe que fazem. Muitas brincadeiras, muitas coisas que para eles é divertido. E que bom, e isso tudo para adorar o Senhor e para edificação. Isso caracteriza a realidade da igreja do Senhor Jesus. A convivência com Deus através da palavra e através da oração. E é exatamente isso que nós estamos fazendo agora, porque Deus nos ensinou, até mesmo determinou que esse é um dia especial para que façamos isso. O texto que nós estamos lendo é um texto muito significativo, porque ele traz-nos a história de um momento do povo de Deus, quando o Senhor resolveu resgatar esse povo, restaurá-los plenamente. Porque eles viviam uma realidade difícil, causada pela própria vida deles de desobediência ao Senhor. A dificuldade das suas vidas, daquele povo como povo, era o pecado diante de Deus e agora o juízo de Deus sobre eles. E eles viveram momentos difíceis de perseguição, de aprisionamento de escravos de um outro povo, a destruição da cidade principal do seu país, do templo. E aqui nós estamos vendo as coisas sendo resgatadas por Deus. E um ponto central da história desse resgate é exatamente Neemias 8, quando o povo de novo se assenta para ouvir a palavra do Senhor. O povo se reúne para contemplar a verdade de Deus. Quando nós falamos sobre a palavra de Deus e como ela age de maneira eficaz, muitas coisas são ditas e são esperadas. A própria Escritura, nos seus relatos, quando fala a respeito da palavra, ela faz afirmações que nós devemos considerar. Por exemplo, nós gostamos muito de citar o Salmo de número 119, verso 105, que diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, e ela é luz para os caminhos. A Escritura diz isso para nós. O próprio Senhor Jesus, Ele diz em João capítulo 5, que nós devemos examinar a palavra, porque ela conduz o homem à vida eterna. Essas são expressões do Senhor Jesus, e diz ele, capítulo 15 de João, elas testificam de mim. No Evangelho de João, no capítulo 8, Jesus diz que a palavra é a verdade, e ele afirma que ela é poderosa para salvar. O próprio apóstolo Paulo, nos seus escritos, fala muito a respeito da Escritura, mas poderíamos citar, por exemplo, Romanos capítulo 1, quando Paulo diz que a palavra de Deus ela é poderosa. É o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Então a própria Escritura dá uma abundância de afirmações a respeito dela mesma. Paulo, ao escrever para Timóteo, ensinando aquele homem a vida em Cristo, ele mostra como viver isso todos os dias, porque ele diz que a palavra de Deus é inspirada por Deus e tem uma utilidade para tornar o homem sábio para a salvação na fé, e ela é útil para a condução do homem na sua vida nova em Cristo Jesus. E quando Paulo fala isso a Timóteo, ele olha para si mesmo e diz: Timóteo, aprenda comigo. Olha só como a Escritura fez e vai continuar fazendo diferença na minha vida. Observemos que nesse texto Deus está resgatando um povo, o povo dele, um povo que conhecia em certa medida
Deus, já ouvia a mensagem de Deus, mas era um povo que vivia um momento de renovação dessa convivência com o seu Senhor, que precisava de uma vida mais abundante, uma dependência que faria diferença nos seus atos, que os tirava a partir daí, ou tiraria a partir daí, daquela situação de penalizados porque eram culpados, para perdoados e abençoados porque Deus os perdoou. E porque Deus traçou novamente diante dos olhos deles o caminho a ser andado. Por isso, o salmista, no Salmo de número 23, quando fala do senhorio de Deus sobre a sua vida, ele diz que é aquele Senhor que o guia pelas veredas da justiça, pelos caminhos da justiça. A graça de Deus, ela esteve sobre o povo, resgatando o povo. E aqui em Neemias capítulo 8, nós observamos algumas atitudes que esse povo tem diante de Deus, resgatando a intimidade com Ele através da palavra, mas também através do culto cristão, onde o centro e a direção é de Deus através da palavra. Quando nós falamos a respeito do culto, eu estou me referindo exatamente àquilo que estamos fazendo aqui agora. Nós estamos nos ajuntando, nós nos preparamos e viemos para cá para cantar louvores, para ler a Escritura, a confessar os nossos pecados, para dedicarmos a Deus a adoração sincera e fazermos finalmente uma consagração ao Senhor. Nós nos preparamos para isso, eu quero crer que sim, nos preparamos. E certamente essa preparação, ela tem a ver muito mais do que ter a higiene pessoal, colocar uma roupa, entrar dentro do carro, ou pegar um outro meio de transporte e chegar aqui. Nós nos preparamos na medida em que entendemos que cultuar a Deus significa buscar ao Senhor de uma maneira intencional, cheia de ansiedade e desejo de ser enriquecido, ser engrandecido. E essa é a motivação do culto cristão, a busca do propósito de Deus para nós. E o propósito de Deus para o seu povo sempre foi bondade, sempre foi algo maravilhoso, porque Ele resolveu ter conosco uma relação pactual, baseado no seu próprio amor, que resgata homens como eu e você, pecadores, para convivermos com Ele e em momentos especiais cultuá-lo como convém. Eu creio que o primeiro ponto importante dessa busca do propósito, da comunhão, da intimidade com Deus, tem a ver com o reconhecimento da nossa realidade e da nossa necessidade. Esse povo, diz o texto no verso de número 1, se ajuntou como se fosse um só homem. É isso que o texto diz. Antes é necessário destacar que a expressão todo o povo aqui é uma constante nesse texto. Ele vai repetir essa expressão, destacando a postura do povo diante de Deus através da palavra. O texto diz que todo o povo se ajuntou como se fosse um só, todos tendo a mesma posição, a mesma postura, a mesma intenção. E quem é esse povo todo? Esse é o povo de Deus. Talvez poderíamos dizer, somos nós, povo de Deus, por Cristo e o sangue de Cristo resgatados. Somos nós. Contudo, aqui no texto é dito que são, no verso 1, os filhos de Israel. No verso de número 2 diz que é a congregação, se referindo ao povo de Deus que se ajunta como congregação, de um povo identificado, qualificado, pela identificação que o próprio Deus dá para esse povo. Deus chama-os de filhos, e Deus chama-os de congregação.
filhos que se ajuntam, mas não filhos de qualquer pai, mas filhos de Deus, porque eles são filhos de Israel, que é o povo de Deus. E isso é extremamente importante para nós, porque a adoração ao Senhor, cultica, como povo de Deus, ela se dá com o povo de Deus. É impossível aquele que não conhece ao Senhor adorar a Deus de maneira a agradecer algo que aconteceu na sua vida. A motivação, ela sempre vai ser testada, ela vai ser observada pelo Deus que recebe a adoração. E aqui o texto diz que esse povo é qualificado pelo Senhor como filhos. Oh, como é bom ser chamado por Deus e qualificado por Deus como filhos. Você se sente assim, como filho? Essa linguagem dá uma sensação de, que bom. Lembra o seu filho pequeno? Talvez você lembre de você mesmo pequeno, quando sua mãe, seu pai não se faziam presente, você se sentia assim meio perdido. Lembra do seu filho pequeno, quando perdia você de vista, ele ficava desesperado, mas quando encontrava você, você chegava e aninhava perto de você. Essa é uma sensação de segurança, puxa, é alguém que realmente eu posso ficar tranquilo. Deus trata o seu povo assim, trata o seu povo como filho, apesar de ser rebelde, não deixou de ser filho. E pai e mãe, apesar dos filhos rebeldes, eles não abandonam os seus filhos. E o que nós fazemos é só uma imagem, é só algum vestígio daquilo que Deus faz para conosco de maneira perfeita. O povo que adora ao Senhor é o povo de Deus. E isso é muito importante. E é muito gostoso me sentir povo de Deus. Mandaram para mim um vídeo de um rapaz que fazia uma reportagem. E a reportagem dele era uma pesquisa, na verdade. Ele tem um cachorrinho bonitinho e ele chega para a mãe, sentado num parque cheio de crianças, e diz: você ensina o seu filho a não conversar e nem ir embora com pessoas estranhas? Ele diz: faço isso. Qual a frequência? Sempre eu falo isso. Ele diz: eu posso chegar no seu filho, você me permite chegar no seu filho e conversar com ele, tentar dar uma volta com ele? E as mães deixavam. Adivinha o que acontecia? As crianças iam com o rapaz. O cachorrinho era um atrativo tremendo. Você quer conhecer os outros cachorrinhos? E ele fala bonzinho, meloso, e as crianças estendem a mão, e as mães ficam com os olhos desse tamanho. Apesar de nós termos toda a confiança, e temos toda a nossa alegria na presença do Senhor, existem muitas coisas que são oferecidas para nós como algo interessante, agradável, e que nós não vemos nisso problema nenhum. O povo de Deus tinha perdido a noção do valor da filiação e da paternidade. Por isso era um povo que tinha ido para longe, haviam sido levados para longe, mas quando eles estavam lá, eles sentiram saudade daquela que realmente cuida com zelo, sem parar. E Deus resolveu esse problema e os trouxe de volta para que eles pudessem cultuar. É exatamente assim que Deus faz. Ele vai atrás e diz: filho desobediente, eu não te ensinei. Filho desobediente, eu não falei que não podia ficar mexendo com essas coisas, que isso não ia ficar bom. Isso produziria mais e mais afastamento seu de mim, e haveria consequências. Mas filho, eu estou aqui para te levar de novo para casa. E Deus está fazendo isso com o povo. Ele está reconstruindo aquele que era o sinal da presença de Deus no meio do povo, a cidade e o templo. Esses filhos de Israel somos nós. Quando nós vamos para o Novo Testamento
Em Gálatas capítulo 3, verso 7, diz que os da fé que são os filhos de Abraão, somos nós. Nós somos o povo de Deus, e isso porque Cristo nos deu essa oportunidade. Porque nós fomos comprados pelo seu sangue para sermos o povo de Deus, o corpo de Cristo, a igreja de Deus, a unidade de crescimento, como o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 4, e diz o texto que esse povo, quando Deus age a favor deles, eles se ajuntam, vindo de todos os lugares como um só homem. Não havia interesses diferentes, mas havia unidade. Não havia interesses que não pudessem ser de todos, ou seja, eles sabiam que eram e valorizavam tudo o que Deus lhes dava como povo de Deus. E lutavam por isso, e agora adoravam a Deus juntos. A grande pergunta é: eu e você, como parte do corpo de Cristo, sabemos que o somos? E valorizamos essa paternidade, essa convivência gostosa do Deus que zela por nós? Deus estava resgatando isso no seu povo. E creio que em momentos da nossa vida, que nós começamos a andar por veredas distintas, diferentes, estranhas, mas ao mesmo tempo que traz um certo prazer, fascina, gera uma certa expectativa de novo, nós precisamos ser resgatados, nós precisamos ser trazidos de volta, para vivermos de novo aquilo que Deus já fez de maneira especial na nossa vida, nos identificou como filhos dele. Há momentos na nossa vida que precisamos compreender que estamos necessitados de resgatar, de sermos resgatados. Então essa é a primeira coisa que a gente precisa observar, é reconhecer a necessidade. Quem sabe você está meio perdido por aí, e não vive como filho. Você precisa reconhecer a sua realidade, e consequentemente reconhecer a sua necessidade. No verso de número 1, aquele povo disse algo a Esdras, que era o sacerdote. O texto diz que eles pediram ao escriba que trouxesse o livro de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. O povo reconheceu a sua necessidade era a lei de Moisés, a palavra de Deus. Só uma coisa pode resolver a situação que estou vivendo, o caminho errado que estou caminhando. Só uma coisa pode me colocar de novo naquilo que é correto, aquilo que traz bênção, aquilo que traz certeza, e certeza é princípio que eu vivencio e lá na frente já sei a resposta. Só Deus faz promessas assim. Por isso esse povo reconheceu a realidade deles: estamos perdidos, fomos escravizados por desobediência, por andar por caminhos tortos, mas agora reconhecemos a nossa necessidade. Traz a palavra de Deus e lê para nós, por favor. Quando o povo de Deus se ajunta, ele faz isso para pedir a palavra de Deus, para se colocar à disposição da palavra de Deus, para que Deus, usando essa palavra, faça diferença. Esdras, por favor, você que conhece e pode suprir a nossa necessidade. É interessante que o texto diz que Esdras fez ou pediu para fazer um púlpito de madeira para esse fim, um lugar mais alto, para que todo mundo pudesse ver e ouvir. Um lugar alto, a ideia aqui é de uma torre, de um grande palanque, porque junto com ele, aqui no texto, tinha pelo menos 13 pessoas com ele. Eles reconheciam suas necessidades, e a necessidade era a palavra, e investiram nisso. Nós, como igreja do Senhor Jesus, existimos como proposta de Deus, a fim de que entendamos, a fim de que possamos viver para os propósitos de Deus. A igreja, ela deve existir
pelo reconhecimento da sua necessidade de conhecer mais e mais a Deus através da sua palavra. Ontem, participando e ouvindo o pastor Hernandes expondo Jó, foram gravados os estudos do Encontro de Homens, vale a pena você ouvir. Mas ontem, a mensagem dele à tarde, depois do almoço, e a gente não dormiu não, pode ficar tranquilo. Nós ficamos com os olhos abertos, ouvindo aquela mensagem. Foi algo poderoso de Deus na vida daqueles homens. A igreja orou por isso, não orou? Deus respondeu. E algo fantástico que ele nos mostra é como Deus, com a sua verdade, sustenta os seus. Em situações que nós não podemos nem imaginar de dificuldades. Mas apesar de aquele homem conhecer a Deus e ter vivido todas aquelas dificuldades, sem negar a Deus, só no final do livro, no capítulo 42, ele diz: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Quando Deus nos permite experimentar todas as realidades da nossa existência, e Ele vai acalentando e respondendo e trazendo para nós de novo a sua mensagem, Ele vai nos aperfeiçoando no conhecimento dEle. Eu deixo de vê-lo pequeno e vejo grande. Ele trouxe para nós o exemplo de uma criança perguntando para o pai qual era o tamanho de Deus. E o pai ficou em desafio grande e não sabia o que responder. Passou um tempo, ele viu um avião bem alto e disse: que é aquilo lá? Ele disse: um avião, pai. Disse: qual é o tamanho do avião? Ele disse: pequeno. O pai pegou o filho, levou para um aeroporto, e tinha lá um avião internacional imenso. Ele chegou perto do avião e disse: filho, e esse avião? Esse avião é grande. A aplicação que ele fez, eu gostaria de usá-la para ajudar-nos a compreender um pouco a nossa necessidade. Quando nós olhamos Deus de longe, nós vamos conhecer muito pouco dele. Nós o conhecemos, nós até vemos ele desempenhando o seu papel, mas quando estamos perto do Senhor, nós vemos o poder que ele tem, e a capacidade que ele tem, e como ele é maior do que tudo, até mesmo os nossos problemas. Esse povo reconheceu que a palavra de Deus era aquela que iria trazer de volta a intimidade do Senhor. Eles iriam reconhecer novamente todos os detalhes de Deus e da sua vontade. E isso era conhecer mais e mais. E quanto mais vemos esse Deus grandioso, mais nós nos aquietamos, nos tranquilizamos e aumenta em nós a esperança. Nós vivemos um tempo muito preocupante quando falo da teologia, onde temos muitos líderes consequentemente leigos das igrejas, preocupados com o desenvolvimento da igreja a qualquer custo, sem todavia se preocuparem com a fidelidade às Sagradas Escrituras e a comunhão com Deus. Cultuar a Deus tem a ver com entendimento de quem somos e a necessidade que temos diante da nossa realidade. Esse povo teve também culticamente uma postura, e essa é a segunda coisa que quero apresentar para vocês. O povo de Deus teve uma postura correta diante da verdade. Não foi uma postura qualquer. Eles tiveram um comportamento a ser copiado. Diz o texto: todo o povo se ajuntou. Mas o texto não diz que simplesmente todo o povo se ajuntou. O povo só se ajuntou, queridos, porque eles foram convocados, eles foram chamados. Essas pessoas, elas estavam atentas ao chamado, elas estavam não só atentas ao chamado, mas elas estavam prontas a obedecer o chamado. Eu assisti essa semana um filme que eu recomendo que vocês assistam, que conta uma parte da
vida e do ministério de um pastor negro americano chamado Martin Luther King. Vocês já devem ter ouvido falar deles. Gostei muito de ver aquele filme. Assista Selma. Aquele homem cria em algo, e ele pôs isso na presença do Senhor, e aquilo teve um preço altíssimo. E como aquele homem sofria, porque era uma luta onde as pessoas reconheciam ele como líder, e algumas pessoas começaram a ser machucadas, começaram a ser mortas por causa daquilo, pelo direito à igualdade, num ponto só, que ele achava que era principal para depois abrir os outros: direito ao voto. Escolheu seus representantes. O negro americano não tinha esse direito. E eles desejam fazer uma grande caminhada em direção à capital. Só que eles tentaram a primeira vez e foram maltratados, machucados, e houve morte. E ele vai pela segunda vez, depois de do púlpito da igreja, ele chamar pessoas para que viessem. E as pessoas foram, aquela multidão, e ele chega em cima da ponte, está aquela grande multidão com ele, ele tinha a força do povo. Os policiais ficaram na lateral, aqueles mesmos que bateram. Ele se ajoelha, pensa um pouco, levanta e não continua. Ele volta. E alguém diz para ele: puxa vida, você voltou por quê? Você perdeu a oportunidade, nós perdemos a oportunidade. Ele diz: eu não sei o que eles estavam preparando para nós. Por algum motivo, ele foi zeloso. Ele não deixou de fazer aquilo, ele não deixou de pensar naquilo, mas aquela não era a hora. Veja o filme. É muito interessante como que nós estamos prontos a ouvir convocações. Nós ouvimos muitas. Há pouco tempo atrás, o nosso país ouviu uma convocação nacional, que ocorreu através das mídias, para se reunirem nas suas cidades contra certas ações do governo federal. E vocês se lembram o que aconteceu? Isso é legítimo. Nós recebemos outros tipos de convocações que nós nem entendemos que é convocação. São as modas, são o tempo da época. Isso é uma convocação. Nós somos convocados a usar certa cor, nós somos convocados a mudar o estilo do óculos, nós somos convocados a mudar a forma com que nós falamos, a uma troca de expressões. Nós somos convocados a um bocado de coisa e nem sempre pensamos muito bem o que isso significa, se é preciso mesmo, se vale a pena, se vai trazer algo bom para mim. A moda agora, ela é muito variada, desejos. Existe uma chuva de adolescente vindo perguntar se pode fazer tatuagem. E você pergunta por quê? O indivíduo fala: porque o fulano fez. Despertou algo. Convocação tem esse caráter, tem essa coisa no bojo. Gera expectativa, eu quero ser igual ao outro. Mas a convocação de Deus não tem nada a ver com isso. Não tem a ver com o outro. Tem a ver com a minha convivência com Deus. Cultuar a Deus tem a ver com o que Deus está fazendo no meu coração. É por isso que a Escritura fala do crente que crê em meio a uma família que é totalmente descrente. E Deus diz: olha, vai chegar um tempo em que você vai ter que mostrar a sua fidelidade. E você vai ter que deixar para trás, para cultuar ao Senhor. Seja aqui, seja eternamente com o Senhor. Porque antes de ser uma relação pública e de todo o povo, é a relação do indivíduo com o seu Salvador. E esse povo se ajuntou. Eles estavam presentes
E essas pessoas foram tocadas para compreender a graça de Deus que lhes estava sendo oferecida, enquanto cultuavam a Deus e ouviam a palavra. Vir à igreja do Senhor Jesus porque o papai determina, porque senão não parece dia que é domingo, ou coisas dessa natureza, não vai resolver. A convocação, ela não é da igreja, ela é de Deus, e tem a ver com o seu desejo, a sua necessidade, o reconhecimento de que Deus tem algo para a sua vida. E mais do que isso, o texto diz no verso 3, que todo o povo tinha os seus ouvidos atentos no livro da lei. De novo todos. Mas o interessante aqui no texto é que a atenção, intenção demonstrada. A atenção exige disposição, intenção, vontade, reconhecimento de necessidade. Eu estou no lugar de corpo e alma. Tem muito crente que participa do culto só com o corpo presente. Conhece esse negócio? Estou de corpo presente, mas a minha mente está noutra coisa. Esses dias eu vi uma reportagem da utilização do celular nos cultos. Uma reportagem não de dentro de alguém que faz parte da igreja estava fazendo isso, mas mostrando a utilização das mídias durante o culto. Aí você pode dizer, não, peraí, eu uso a Bíblia do celular. Excelente, não tem problema nenhum, se for a Bíblia. Há um tempo atrás, um pai me procurou para dizer, o que eu faço, pastor? Porque durante o culto, meu filho estava no WhatsApp, e ele respondia. Eu falei, como é que você viu? Porque eu resolvi nesse dia policiar, e lá no WhatsApp fica escrito assim, escrevendo. É isso mesmo, não é? E aí ele falou que ficou olhando na igreja, procurando para ver com quem ele estava conversando, e ele descobriu, porque um ria do lado, passava um pouquinho, o outro ria do outro, e a hora que ele... E assim ficou. Coisa estranha. Sabe o que estava faltando? Atenção, intenção, verdade. O texto aqui diz que aquele povo tinha disposição para atender, para ouvir, para tentar compreender plenamente a palavra de Deus. Isso é elemento do culto, irmãos. Intenção de participar. Eu estou diante do Deus vivo. Eu estou diante do Criador e sustentador de todas as coisas, soberano e majestoso, que cuida dos meus pecados, que sara as minhas feridas, que me deu a eternidade como um presente que ninguém pode tirar, que merece toda a honra e toda a glória. E a mínima coisa no culto é prestar atenção ao Deus que está diante de mim, porque Deus está aqui. Você está vendo? Mais do que isso, no verso de número 5, diz que esse povo tinha não só atenção, mas eles tinham reverência. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, e abrindo, todo o povo se pôs em pé. Uau! Nós estamos diante do Todo-Poderoso, da sua palavra, e diante dela só existe uma postura de respeito, de reverência, e para aquela cultura, reverência significava ficar de pé. Coisa séria está diante de nós, algo fantástico, maravilhoso e grandioso está diante de nós, a palavra de Deus, a verdade revelada. Deus está nesse lugar. Reverência ao Deus da palavra. É a palavra de Deus. A intenção, mas existe reverência também. No verso 6, nós vemos outro elemento, a adoração. Diz o texto que Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: amém, amém,
levantando as mãos, parece que eram pentecostais, não é? Diziam amém no meio do culto, levantavam as mãos. Eles se inclinavam, adoravam o Senhor com o rosto no chão. Havia uma atitude complexa de adoração, uma completa humildade diante de Deus, mas exaltação ao Deus grandioso. Não existe culto sem adoração verdadeira, dedicação de coração, exaltação daquele que ninguém nem nada pode diminuir ou aumentar, mas que me dá o privilégio de compartilhar com os outros o como Ele é maravilhoso e o meu entendimento dEle. Eu tenho de Deus a permissão de exaltar a sua essência perfeita, e fazer isso com os meus lábios, fazer isso com o meu corpo, fazer isso com uma adoração verdadeira. E esse é um elemento fundamental. Nós vemos um povo se arrependendo, um povo confessando a Deus essa necessidade. Abre o texto para que a gente possa ser tratado. Nós vemos um povo se aproximando diante de Deus para ouvir a palavra, para ser edificado pela Escritura. Nós vemos um povo adorando ao Senhor no meio desse culto. Tudo isso denota liberdade e abundância de humildade e alegria diante de Deus. E assim eles cultuavam. E o texto traz como consequência algo maravilhoso. Diz o texto no verso 8 e no verso 9, que havia um grupo de líderes da igreja que eram ensinadores. E diz o texto que Esdras, Neemias e os levitas, os líderes religiosos, ensinavam. E enquanto eles ensinavam a Escritura, explicavam de maneira que eles podiam entender, o texto diz que a reação do povo era chorar. Nós reagimos às coisas. Aqui o choro não era choro da miséria simplesmente, mas era o choro da esperança, da alegria diante da sua própria miséria. Parece ser contrassenso sugerir à igreja uma reação positiva diante da pregação e falar em choro, em pranto. Contudo, a palavra de Deus diz que o arrependimento exige choro. A palavra ela gera arrependimento e, portanto, nós devemos chorar, ter tristeza pelos pecados, mas a alegria pela esperança e pela misericórdia. No verso 10 e no verso 11, a orientação para aquele povo foi: festejem ao Senhor, supram as faltas dos que não podem fazer a mesma coisa. No verso 12 diz que eles obedeceram, e eles fizeram isso demonstrando que haviam entendido as palavras que lhes foram explicadas. Irmãos, a consequência mais certa diante da obediência da palavra é a conversão das pessoas. Porque quando nós estamos de maneira adequada diante de Deus, reconhecendo quem somos, da nossa necessidade, a palavra de Deus atinge o nosso coração, e nós vemos o Deus do tamanho que Ele é, e como Ele se importa conosco. Nós estamos sendo evangelizados. A palavra de Deus nesse texto, ela foi exposta no centro da cidade, no tipo de lugar onde a sabedoria de Deus roga mais urgente ser ouvida, onde tudo acontece. Nós não podemos, irmãos, incorrer no erro de nos contentar e fazer crescer intelectualmente a nós mesmos a respeito da Escritura. Mas o que Deus deseja de nós como igreja, como povo de Deus, é sermos continuamente resgatados da nossa realidade, quando esta não é segundo a vontade de Deus.
e confessar diante de Deus a nossa necessidade, que pode ser suprida com um elemento só: o Deus suficiente, que com a sua palavra nos supre, nos edifica, converte o nosso coração. Nós precisamos disso. Quando nós nos reunimos aqui, irmãos, nós nos reunimos para seguir o que a palavra nos ensina, e o que a palavra nos ensina é isso: a sermos um povo de Deus que cultua a Deus como consequência da eficácia da sua palavra. Nós poderíamos citar tantos exemplos de homens que levaram a palavra de Deus a sério e que foram reconhecidos por isso. A história nos relata a vida de um ministério de um homem descrito como um homem pequenininho, pequena estatura, cabeça grande, testa ampla, um carecão, rugosa sua testa, seu rosto, olhos profundos. Você fala: meu Deus, que é isso? Essa é a figura desse homem que a história conta. O nome dele era João Crisóstomo, bispo de Constantinopla, conhecido como o homem da língua dourada, da língua de ouro. Ele viveu no 5º século, e apesar dos seus importantes contemporâneos, como Ambrósio, Gregório de Nazianzo, ele foi destacado acima deles todos, por causa do seu grande apreço ao púlpito e à responsabilidade com uma palavra que tinha implicações práticas para a igreja de Deus. Ele viveu e morreu para o seu grande compromisso com a verdade. Um dos grandes historiadores, chamado Justo Gonzalez, ele diz o seguinte: Crisóstomo era um monge do deserto que clamava na cidade. Era a voz do cristianismo antigo que não dobrava as tentações do cristianismo imperial. Era um gigante cuja voz fazia tremer até os fundamentos da sociedade, não por sua língua ser de ouro, mas porque suas palavras eram do alto. Esse homem tinha uma preocupação quando estava na igreja: pregar a palavra e conduzir a igreja a essa verdade. E ele fez muita diferença ao redor dele, na igreja que ele pastoreava. Irmãos, que Deus, na sua misericórdia, nos conceda um entendimento de quem somos, o seu povo, e que como povo de Deus temos necessidades, e talvez uma delas é conhecermos mais do Deus que é o nosso Senhor. Quem sabe estamos à semelhança desse povo de Deus, vivendo prisões do pecado, de vícios, de preguiça e de muitas coisas. Mas nós precisamos nos reunir para cultuar a Deus, abrindo a palavra, confessando os nossos pecados, adorando a Deus porque o reconhecemos, e sendo transformados dia após dia. Que Deus, na sua graça, nos ensine isso, para o nosso próprio bem, para a honra e glória dele mesmo. Feche seus olhos, vamos orar.